Olá pessoal, começando aqui o programa 122 do nosso CV Connect Esportes, né, para falar aí da rodada 37 do Campeonato Brasileiro que acabou, claro, virtualmente dando o título ao Palmeiras, né? Palmeiras que está 3 pontos à frente do Atlético Mineiro e do Flamengo, só que o Atlético Mineiro tem que tirar uma distância de 8 gols de saldo e o Flamengo tem que tirar uma distância de 16 gols de saldo. Impossível. O Atlético ainda tem uma combinação pequena, mas para o Flamengo, muito difícil. Hum. Além disso, se tirar os 8 gols de saldo do Atlético Mineiro, nós vamos botar a tabela aqui já, né? Estamos aqui com o Thiago Saraiva, com o Charles. Você aí do outro lado se inscreva, comente, compartilhe no nosso YouTube, também no Spotify, que está aqui no link da descrição. Vamos botar a tabela aqui já de uma vez, que aí a gente já vai comentando. Pera aí. Aí. Palmeiras, 69 pontos, está em primeiro lugar. O Atlético segundo 66, Flamengo terceiro 66. O Palmeiras pode até perder por determinadas derrotas que ele é campeão, né? Tem 31 gols de saldo contra 23 do Atlético Mineiro, contra 15 do Flamengo. Só que o Atlético Uhum. Mineiro, se ele tirar os 8 gols de saldo, ele empata em saldo, só que ele faz 59 gols contra 63 do Palmeiras, ou seja, o Atlético tem que tirar 9 gols de saldo. Tem que tirar os 8 e botar mais um em cima, Uhum. certo? Então, vamos supor, se o Atlético vencer o Bahia na última rodada por 5-0, ele vai para 28 gols de saldo. E tem que torcer para o Palmeiras perder para o Cruzeiro de 4 gols de diferença. O problema é que o Cruzeiro é o pior ataque da competição. Ni- nisso aí é mais fácil o Palmeiras perder por um gol de diferença e o E, Atlético fazer 8 e o no Cruzeiro é o Bahia maior rival do do que isso. Atlético. Uhum. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Além disso, o Flamengo tem uma diferença de 16 gols de saldo para tirar. O Flamengo precisa ganhar de 8-0 e torcer para o Palmeiras perder de 8-0. Ou Os seja, gols que o Cruzeiro não fez no campeonato inteiro, ele tem por que quê? fazer no Palmeiras. Porque aqui empatariam os dois em 23 gols de saldo e o Flamengo teria 64 gols. 56 mais 8, 64 gols contra 63 no Palmeiras. Número de vitórias, eles empatariam tudo. Então, é só Não dá. aqueles resultados improváveis e quase que improváveis que de vez em quando acontece para tirar o 12º título palmeirense, né, Charles? Sim, sim. Agora, como diria, né? Tá com aquela coisa assim, como você falou no programa anterior que tava com uma mão e três dedos, assim, né, na taça. Agora é uma mão e quatro dedos, assim. Quase só, como diria, só um daqueles eventos cósmicos tirariam, né? Evento Agora Cosmo. o título. Tá vendo, É tá por vendo aí. Cavaleiro do Zodíaco, hein? E, mas é aquela coisa, aliás, algo meio que não a ver diretamente agora, né? É incrível que como o Botafogo virou o time do empate, né? Sim, Assim, 10 é, empates. assim, os cinco últimos jogos, são os cinco empates deles e aquela coisa assim, né, de que o Guardiola assim falava assim que você perde, não sei se você já chegou a ver o Guardiola falando sobre pontos corridos, né, Sim, que ganha nas 8 nas 10 primeiras primeiras rodadas e. rodadas você perde e É. você é campeão nas 10 últimas, na Uhum. arrancada. Assim, no caso, aqui o Botafogo, assim, ele literalmente falou assim que ele literalmente perdeu o campeonato O nas 10 Botafogo só últimas foi na rodadas. primeira aula, né, Charles? Sim, Ele só aprendeu ah, a ganhar de primeira e esqueceu das últimas. eu O que eu eu não acho sei. interessante, Hum, no caso do Botafogo aí, o Botafogo fez 47 pontos no primeiro turno, né?
E Uhum. nesse segundo turno, você vê que o Palmeiras fecha no máximo com 72. Ou seja, ele precisaria fazer 26 só. Ele fez 17. Com 26 dava para É. ele ganhar no segundo turno. Mas enfim, Uhum. aquilo que a gente falou pro Botafogo no começo do campeonato se comprovou no segundo turno. Uhum. Se não fosse aquele começo estratosférico, o Botafogo tava brigando lá embaixo. Sim. Sim. Tava Hoje brigando ele lá é embaixo. ele é o antepenúltimo, né? No segundo turno. Sim, 17º, eu acho. Na verdade, o que surpreendeu foi o primeiro turno do Botafogo, né? Que foi alguma coisa realmente, como você colocou bem, É, extraordinária, que foi o que não se pensava, né? O que a gente está peraí que eu vendo no vou pôr segundo, aqui a tabela do segundo turno. Eu até esqueci a de gente de está colocar vendo isso. no segundo turno é o que a gente esperava de fato do Botafogo. Dá pra ver aí? Sim. Uhum. Tabela do segundo turno. Aqui, o Botafogo, 17º, com 17 pontos. 17º com 17 pontos, Curitiba 16. Aí os três últimos colocados, né? Curitiba, América e Goiás. Goiás 13 pontos no segundo turno. O Botafogo ainda Ele pode fez ser 16º. literalmente campanha de time rebaixado, né? 31% dos Hum. pontos no segundo turno. Nossa, menos de um terço dos pontos Exatamente. é algo surreal. Nós estamos vendo aqui Assim, pelo meu né? timão, por isso que marcou o Corinthians aqui. Então daqui a pouco vamos falar da briga lá embaixo. Agora, pela Libertadores, vamos lá. O Palmeiras já está totalmente garantido na fase de grupos. Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio, ainda não. Mas é muito difícil o Atlético Mineiro ficar fora da fase de grupos. Uhum. Até porque o Botafogo tem que ganhar, né? Para mim a sequência aí já está definida. Pode ser que o Uhum. Bragantino passe o Botafogo. É muito Tem isso também. provável. Sim. O Bragantino vai jogar com o Vasco no Rio, o Botafogo com o Inter. Aí o Fluminense já está pensando na Arábia Saudita, né? E aqui na Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense já classificado, Atlético Paranaense Uhum. bicampeão da Copa Sul-Americana. O Inter já classificado também, Fortaleza já classificado. Fortaleza vai tentar chegar de novo à final, né? São Paulo já está na Libertadores. Cuiabá está classificado para a Sul-Americana. Corinthians também está classificado para a Sul-Americana. Resta a última vaga entre Cruzeiro e Santos para a Sul-Americana. E lá embaixo resta a última vaga para a Série B. Essa Eu ninguém falo quer. isso. Ah, E é é indesejada. disputada entre Santos, Vasco e Bahia. Assim, o Cruzeiro perde a vaga na Sul-Americana se perder o jogo para o Palmeiras e o Santos vencer o jogo dele. E o Santos faz 12 vitórias contra 11, chega aos mesmos Uhum. 46. E vale destacar aqui que tem em 14ª posição vai para a Sul-Americana, porque São Paulo e Fluminense estão entre as vagas da Sul-Americana e eles estão na Libertadores. Então, abre duas vagas, né? Então, por isso que vai, o Uhum. 13º e o 14º vai. Agora, o 15º Santos, o 16º ainda pode tentar a Sul-Americana, o 16º Vasco da Gama, o 17º Bahia. Eu ainda aposto na queda do Vasco. Acho que o Bragantino ainda vai tentar ganhar o jogo, talvez, e o Vasco vai entrar no desespero ali. E eu não acho que o Atlético Mineiro, assim, com o passar do tempo lá contra o Bahia, eu acho que ele não vai tentar atacar o Bahia porque com o passar do tempo ele vai ver que não vai chegar nos 8 gols lá É, do Palmeiras. a Acho que é questão isso. do Bahia vai ser segurar o ímpeto do Atlético Mineiro no começo do jogo. Assim, né? E deixar o tempo passar. Como se fosse virar o primeiro tempo empatado, dificilmente eles vão Já tentar desmotiva, alguma né? coisa. Uhum. Eu acho que o Exatamente. Bahia perdeu a grande oportunidade dele de escapar, né? No jogo contra o América Mineiro nessa rodada. O empate, se tivesse chegado, ele passaria o Vasco na tabela, né? Não, empataria em Sim, número Sim. de pontos, né?
Não, o Sim, empate ele passaria. passaria por conta de saldo. Passaria, né? O Passaria Passaria. saldo pelo menos saldo. 6 com menos 11. Inclusive, se o Vasco perder e o Bahia empatar, quem cai é o Vasco. Né? E Então, quem assim, cai é o então é uma Vasco. situação muito delicada. Os três jogam em casa essa última rodada, né? E os três jogam em casa na última rodada. O único que depende, o único adversário que tenta alguma coisa é o Atlético Mineiro. Né? Porque o Santos tem o Fortaleza já de férias. E o Vasco da Gama tem o Bragantino também já de férias. Porque mesmo se passar o Botafogo, vai para a Não muda, pré-Libertadores. né? Porque não chega no Grêmio. A questão maior talvez seja a questão de premiação, né, Giovanni? Porque o É, Bragantino, por ser talvez um clube empresa, né? Talvez vise o lucro de uma posição melhor, né? exatamente. Tem a questão de Sim, premiação sim. por posição. Lembrando que quem cai não recebe nada de premiação. Eu acho absurdo, mas não recebe É, nada. E, enfim. E outra coisa, o Santos só cai se ele perder ou empatar, né? E Vasco da Gama e Bahia ganhar. é muito difícil de acontecer essa combinação, mas não Difícil, hein? impossível, né? Exato. Uhum. E o Vasco cai, evidentemente, se o Bahia empatar ou vencer e o A Vasco combinação perder do, ou empatar, né? combinação do Vasco já é mais fácil de acontecer. Só lembrando que o Santos perder 43 pontos, ele fica com 43 pontos, o Vasco empatar, vai para 43, passa o Santos, e o América e o Bahia, o Bahia ganhar, vai para 44, passa Vasco e Santos. Aliás, passa e Uhum. cai o Santos nesse sentido. É, mas eu acho que o Santos vai pontuar em cima do Fortaleza, então eu acho que a Eu questão do acho Santos mais aqui é, improvável esse Acho, resultado. Eu é, acredito mais no rebaixamento do Vasco ou da Bahia. eu também uhum, acho. sim. Para mim, Santos e Fortaleza tem que é cara de jogo de empate. Assim, E né? infelizmente duas SAFs aqui que poderiam performar muito melhor disputando a zona do rebaixamento. Né? E Sim. SAFs que vem no caso do Bahia não, né? O Bahia vem desde o começo do ano, mas o Vasco desde o ano passado. Então, Nossa, é. precisava. Eu É, esperava mas não mais do melhorou, não Vasco, hein? melhorou, né, na verdade, né? Não. Mas é igual eu tava falando com o Charles aqui em off. Quem cair ganha a Série B ano que vem. Sim, muito É. provável. Muito Muito provável. provável. Muito provável. Então é isso, gente. Hum. Vamos falando aqui de alguns jogos. O meu amigo Charles, o Palmeiras venceu o Sub-20 do Fluminense. Sub-20 que teve o Fábio com 43 anos. É para aumentar a Para média de elevar um idade. pouco. O que, que você Elevar a fala média de desse idade aí. Palmeiras e Fluminense aí? Ah, mas é aquela coisa assim, era meio que o esperado, né? Que o Fluminense poupasse os jogadores assim, né? Já que ele usou os seus jogadores principais contra o Santos, né? E no meio de semana, e agora, na quarta-feira, ele vai ter o último jogo em casa, antes do Mundial. Sim, Assim, né? E contra o aí, Grêmio. sim, sim. Um bom teste também, um bom jogo. E é aquela coisa assim, né? De tipo, antes de uma competição assim, o último jogo que você faz na sua casa, diante da sua torcida, aí sim, é o jogo de festa e tal, né? Para o até mais, né? O até logo, né? Assim, para desejar sorte, né? Pra eles, e é aquela coisa, né? E o Palmeiras, assim, é como diria, né? Falando no jogo assim, né? É aquela coisa, né? O Palmeiras por ter que Palmeiras é óbvio, né, que teve mais chance e tal, até porque, né, não tem como. E é aquilo, né, o Breno fez os 3 gols para valer um, né, no Sim, jogo. mas os Jogo dois assim, estavam bem anulados. que é isso aí. Eu ainda acho que o segundo anulado não saiu tudo da bola, não, é. Bom, a câmera é meio confusa mesmo, mas, cara, eu acho que saiu, eu acho, mas assim, não tem nada de clubismo, não, é só um achismo mesmo. Sim, sim. Mas enfim, E agora, a torcida do Palmeiras tá gostando do Breno Lopes?
É aquela relação de amor e ódio, assim, né? É, que lá, que fala mal, fala mal, fala mal, e de repente chega, vai e faz um gol importante. É um ciclo quase infinito. É como o meme da tia Leila, que ela postou ontem de novo. Estão calmos agora? É. Assim, né? Mas eu Assim, vou falar uma coisa aquele também, ciclo. é outra coisa também que eu percebi. O Fluminense perdeu o ímpeto demais quando teve a expulsão, né, do garoto Justin, né? Pra mim, Assim, quando aquela coisa assim de que quando teve a expulsão, né? Imagina assim, né? Que aquela coisa de que o Palmeiras, né? Pelo lado dele, ele falou assim: ah, beleza, tô com a mais, acabou o jogo. Assim, né? Pra mim, tô satisfeito com esse placar, com os pontos, né? Já que, por outro lado, o Fluminense, ele ficou naquela de, ah, tá bom, também. tá tudo Assim, certo. né? Aquela coisa assim, de tipo assim, ah, não vou ganhar nada, Porque no me primeiro tempo ele esforçar ainda demais. tentou alguma coisa, né, com o John Kennedy ali e tal, mas assim, Sim. teve a expulsão ali 10 minutos do segundo O, tempo, aí já falou assim, ah, quer e, saber? e tem também a questão do calor, né? Dessas partidas de tarde, assim, né? Que Tem isso geralmente também. o primeiro tempo tem bem mais ímpeto. O pessoal Uhum. gasta, queima bem mais além. E aí no segundo tempo o ritmo dá aquela baixada, Mas eu assim, acho que o né? Fluminense deu uma baixada de bola também, mas assim, não foi, não tô dizendo Sim. que entregou e tal, mas eu acho que o Fluminense, pô, porra, eu perdi um companheiro aqui, aí tô com um time sub-20, time normalmente que não é muito cascudo e tal. Ah, não vou tentar nada. Também o Palmeiras foi muito superior no segundo tempo também. Mas Hum, enfim. que é, Hum, hum. É que lá, né? Como diria, que é famoso jogo do Palmeiras de pegar o regulamento e colocar embaixo do braço. Falar assim, preciso dos 3 pontos e é isso, assim, né? Agora, pelo caso do Fluminense, também tem a questão mundial, né? Assim, né? Que sim. você com um jogador a menos e tal, ter que superar um time que tradicionalmente defende bem, assim, os caras iriam ter que correr dobrado. Então, né? E aqui a chance de lesão muscular em final de ano É dá, bravo. dá aquela, né? Ainda mais com o gramado sintético, que é mais propício para isso, né? Então é bem. E tem também, ó, é, fazer um adendo, assim, né? Sobre, você falou a questão do gramado, né? O Abel deu um puxãozinho de orelha, né? Que o gramado estava maltratado por causa do show no dia anterior. Assim, que não deu tempo de fazer manutenção no gramado. Assim, né? Ah, Mas mas isso aí. ele mesmo falou, se vira aí que eu quero jogar no Allianz Parque. Esse é o ônus. Esse é o ônus, como diria, né? O bônus é jogar Ah, no estádio, o ônus é o estádio. Gramado tá assim, que é, digamos assim, é humanamente impossível, por Para enquanto, lembrar que né? o Tá Palmeiras 100%. tentou, que o Palmeiras pensou em levar para Barueri esse jogo e no final das contas não quis levar, né? Mas Uhum. enfim, é isso. Vamos passar para frente aqui. O meu amigo Saraiva, e aí, o nosso Atlético Mineiro venceu aí o Palmeiras. Pera aí que tá. Vamos pegar aqui. O Atlético Mineiro venceu o São Paulo na Bacia das Almas e ainda mantém uma chance resquícia ali de ser campeão. Giovanni, só para Nossa. complementar, falar o seguinte, né? A gente no começo do campeonato, nós três aqui, né? Falamos que Palmeiras, mesmo com o Botafogo lá na frente, a gente falou, quem briga pelo título é Palmeiras e Flamengo e o Atlético Mineiro chegando pelas beiradas, no estilo mineiro. E É, eu falei. muita gente questionou, né? Vocês estão doidos? O Botafogo está na frente. E É, agora a gente e vê, eu queimei a língua, agora a que eu gente falei que o vê, Botafogo ia ser campeão no meio do campeonato aí. e agora a gente vê que esse resultado ele se concretizou no Concretiza. final, né? Então, assim, a gente, igual a gente falou também, se tivesse um pouco mais de campeonato, eu acho que o Galo chegava
e o Botafogo acabaria ficando de fora. Hum. Só para puxar um pouco o seu saco aí nessa questão, vamos lá. O Atlético Mineiro e o São Paulo, na minha opinião, fizeram o melhor jogo da rodada. O jogo muito equilibrado, era uma chance para cá, outra chance para lá. O São Paulo, para que muita gente achava que o São Paulo não ia, vamos dizer, jogar essa partida, o São Paulo surpreendeu, né? Acabou engrossando o Acabou caldo aí jogando para o a final de Atlético. Copa. O São Paulo jogou uma final de campeonato ontem, digamos que, de certa forma, aí atrapalhando os planos do Galo, e por um pouco, né? Quase que o Galo já liquida a fatura mesmo ontem a favor do Palmeiras. E no finalzinho o Paulinho acabou achando um gol, diga-se de passagem, um belo gol também, né? Acabou chegando ali, definindo. Tá jogando demais também, né? Ele e o Hulk junto ali deram muito certo, né, a condução nesse ataque do Atlético Mineiro. Se somar aí os gols de ambos e as assistências, tem muito time aí. É algo que a nossa seleção brasileira não tem feito. E o Galo tem sobrado isso aí, né? Então, assim, é uma coisa para a gente verificar para frente. Um grande jogo, o São Paulo não facilitou a vida do Atlético, jogou muito bem. Para quem pensava que poderia ter talvez uma certa facilidade aí, talvez por conta de ser o Palmeiras, o outro adversário, o São Paulo, mais uma vez, foi um time que mostrou que não se vende para esse tipo de situação, né? Acabou fazendo uma bela partida e o Galo acabou vencendo a partida e ainda sonha, né? Matematicamente possível, mas vamos falar a verdade, é meio que virtualmente aí já impossível reverter todo esse saldo positivo que o Palmeiras tem. Em termos de resultado, se a gente for olhar a rodada, ninguém se vendeu, né? Nenhum time Não, assim não. se vendeu, jogou assim entregando e tal. Então, tá meio que encerrada essa questão para esse ano, né? Acredito que Sim. sim. Agora, sobre o São Paulo jogou bem realmente, mas vocês tinham que ter tomado de 8. É isso. Ah, não Ca- adianta. Cara, eu tava vendo aí, o Atlético Mineiro deu 2 chutes a gol. Foi, Isso os aí Foi quer os dois, dizer que dois a os gols que dois defesa do gols. São Paulo. foi os dois que Hã? entrou, né? Os dois gols. Sim. Vamos falar aqui Quer dizer que a da defesa do briga. São Paulo jogou bem. Vamos falar aqui da briga aqui embaixo. O Charles é o seguinte: a despedida do Soares. O homem marcou um golaço, se despediu e o Vasco tá se afundando. Apesar de que o Bahia ajudou o Vasco, de certa maneira. Sim. É aquela coisa assim, né, de que o Vasco, se não por acaso não cair, não foi por causa de méritos próprios. Foi porque outros times realmente queriam cair muito mais, se Sim, esforçaram para isso. E é aquela coisa assim, né? Tipo, esse jogo aí, para nós, assim, né? Até nós, assim, para todos, assim, era meio que uma bola cantada, né? Que, tipo assim, a despedida do Luizito na Arena do Grêmio e tal, aquela coisa assim. E aquela coisa para fechar com chave de ouro, com o gol dele. e Com o vocês gol viram que o dele, Renato Gaúcho entregou o DVD para ele? sim. E Muito isso é a estranho. cara do Renato Gaúcho. Assim, né? Isso é guspidinho, assim. E é aquela coisa assim, né? De que se o Grêmio tá hoje conseguindo uma vaga direta para o grupo da pra fase de grupo da Libertadores, é por causa do Sim, Luizito Soares. Deve muito aquele sim, Assim, né? 4-3 em cima do Botafogo com 3 gols do Soares. Sim, sim. Que é o que é aquele põe o jogo Grêmio mesmo. na frente do Ali foi, Botafogo. Giovanni, bem lembrado, e só interrompendo, bem lembrado por Uhum. você, para mim ali foi a virada de chave. Também. Uhum. E fez o Grêmio Né? subir e o Botafogo afundar. Lembrando que o Grêmio empatou naquela ocasião na liderança, né? Só que aí o Grêmio perdeu pro Corinthians. O E jogo aí, fatídico. aí é uma zica. Para a alegria Né? geral da nação. Bom, vamos passando os resultados aqui. Bom, Saraiva, quer comentar o América 3, Bahia 2? Esse jogo é muito difícil de comentar, mas nós vamos falar um pouquinho Ah, dele, né, Giovanni? o Pela importância em Ademir relação perdeu ao. uns 3 gols ali. Eu acho que não estava querendo fazer muitos gols em cima do dois times, não. Vamos ser sinceros, no começo do jogo, o Bahia dominou geral, né? Teve umas 3 oportunidades claras de gol
e acabou não convertendo até que sofreu o pênalti, né? Acabou resvalando a mão na bola a bola na mão do jogador do América Mineiro e acabou o juiz conferindo, né? Não tinha apontado já apontou de imediato, né? Aí bem visivelmente, claro, né? E acabou havendo a conversão em gols da equipe do Bahia. O América acabou virando o jogo, né? E virou para 3-1, abriu esse placar. O Bahia descontou para 3-2 e vamos agora para mim que foi o ponto crucial do jogo, que é a expulsão do jogador do América Mineiro. O Bahia teve 30 minutos, pelo menos, para fazer um terceiro gol que tiraria o Bahia do rebaixamento e colocaria o Vasco da Gama. Cara, e errou um monte de gol sem goleiro. É Então, para isso. mim, quando eu digo para você que eu acho que já está resolvido, eu acredito que o Bahia perdeu nesse jogo aí, principalmente pelo que foi o jogo, perdeu a chance de escapar do rebaixamento. Nesse jogo e no jogo com o São Paulo também, que tomou um gol 50 e tralalá do segundo tempo. Foi a única vitória do São Paulo fora de casa, né? Crueldade com o Rogério. Crueldade com o Rogério. Mas enfim, mas o Rogério vai se redimir em cima de Filipão. Muito bem, vamos passar aqui os resultados. Corinthians 1, Internacional 2, a despedida do Fábio Santos. E o Inter botou no DVD dele lá. 2 a Na 1. verdade, não tinha muito esse jogo, tanta importância para ambos os times, né, Giovanni? Já estava meio resolvida a vida dos dois times no Mas pro campeonato. Corinthians ainda valia uma chance de queda, né? Porque Acabou que a como combinação de sábado, resultados deu certo, é, né? acabou que deu certo. América 2, aliás, Atlético 2, São Paulo 1, já falamos aqui. Flamengo 2 a 1 no Cuiabá. Flamengo quase perdeu do Cuiabá também. Sim. Uhum. Palmeiras 1, Fluminense 0, Botafogo Cruzeiro 0 a 0. Foi um jogo triste. Não, Uai, eu acho. Não é pelo placar não, que ninguém quis fazer gol. Ninguém quis era fazer isso. gol. O Cruzeiro já não quer fazer gol. O Botafogo, para não ter outra decepção, decidiu que não fazer gol também. Aí já resolvia. Pois Agora é foi isso. difícil. 0 a 0. América 3, Bahia 2, Fortaleza 1, Goiás 0, Bragantino 1, Curitiba 0. Aliás, eu tava vendo o jogo do Mosaico lá do Premier e um dos 4 jogos era Bragantino e Curitiba. Adivinha se tinha alguém ligando para Bragantino e Curitiba? Ninguém. É, Grêmio, Grêmio 1, Vasco 0 e Atlético Paranaense 3, Santos 0. Atlético Paranaense foi voltar o Vitor Roque, voltou a fazer gol, né? sim. Sim. É isso. E o Santos se complicou. Demorou, né? O Atlético também. Os dois Atléticos, né? Demoraram a ligar a antena e seguir, né? O Atlético Mineiro, se tivesse focado um pouco mais antes, tinha chegado. Exatamente. Hum. Assim como o Paranaense. E o Atlético Paranaense perdeu a chance de disputar a Libertadores no ano do centenário. Sim. Agora, última rodada, Goiás e América Mineiro, ninguém vai assistir isso. Inter e Isso. Nossa, Botafogo. Quem vai concordo. ganhar, Muito Charles? menos. Saiu o Inter. Inter É o tipo de jogo que Internacional. fica 3-0 pro Gandula. Coritiba e Corinthians sem público. Charles. Charles não, Saraiva, perdão. Coritiba e Nesse Corinthians sem caso aí, público. o Corinthians não ganhou de ninguém, né? Tô achando que vai perder ou empatar esse jogo. Vai, gente, só o palpite agora. Fluminense e Uhum. Grêmio, Charles. Fluminense. A. Cruzeiro e Palmeiras, Saraiva. Empate. Aí, Palmeiras campeão. Bahia e Atlético Mineiro, Charles. Ainda acho que o Atlético Mineiro ganha de 1-0 aí. Então Bahia caiu. Cuiabá e Atlético Paranaense, Thiago Sara. Ninguém vai ver isso. Santos e Esse jogo também é Fortaleza. difícil. Cuiabá Santos, ganha. Santos Fortaleza empate. Santos e Fortaleza empate. São Paulo e Flamengo. São Paulo ganha. E Vasco e Bragantino, Charles. Isso é cara de empate também. Então tudo bem. Gente, se inscreva, comente, compartilhe no nosso canal. Quinta-feira a gente está de volta para falar da última rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras quase lá, né? Obrigado, Charles. Obrigado, Saraiva. Até a próxima. Até.